Olá, colegas congressistas do CONCICAP 2021. Irei apresentar o artigo intitulado Disclosure Contábil de Ativos Intangíveis, Evidências de Empresas Brasileiras Listadas no IBRX 50, né? Que foi desenvolvido por mim, Aldir Dias de Amorim, e o autor José Jonas Alves Correia. O artigo ele tem como problema de pesquisa quais fatores financeiros e de governança podem influenciar o nível de divulgação dos ativos intangíveis das empresas listadas no IBRX 50, né? E tem como objetivo identificar fatores que podem influenciar o nível de divulgação dos ativos intangíveis das empresas listadas no IBRX 50. Tem como justifica-se pela relevância em verificar se as empresas listadas no IBRX 50 estão divulgando as informações dos ativos intangíveis, tendo em vista o aumento desse subgrupo no patrimônio das empresas. Também é relevante verificar se as divulgações estão associadas a fatores financeiros e de governança, pois uma determinada empresa ela pode ter maior nível de divulgação por possuírem esses fatores de forma positiva. Dessa forma, né, o estudo ele contribui academicamente por apresentar resultados marginais sobre evidências do disclosure contábil no mercado de capitais brasileiro, né, e assim colaborar com a literatura da evidenciação, dando clareza e respaldo à utilidade da informação contábil. Já no campo prático, né, contribui para melhorar a percepção dos usuários acerca das informações contidas nas demonstrações contábeis. No referencial teórico do trabalho, né, foi abordado a teoria da divulgação, ativo intangível, aspectos conceituais, disclosure de ativos intangíveis e o tópico que foi tratado, né, que foi feito o mapeamento teórico e a formulação das hipóteses da pesquisa, né, onde foi formulado 6 hipóteses, sendo elas H1, né, hipótese 1, na qual trata dizendo que há uma relação positiva entre o tamanho da empresa e o nível de divulgação de seus ativos intangíveis. Há uma H2, né? Há uma relação positiva das empresas auditadas pela Big Four e o nível de divulgação de seus ativos intangíveis. A H3, há uma relação positiva entre a rentabilidade da empresa e o nível de divulgação de seus ativos intangíveis. H4, há uma relação positiva entre o endividamento da empresa e o nível de divulgação de seus ativos intangíveis. H5, há uma relação positiva entre o nível de governança corporativa e o nível de divulgação de seus ativos intangíveis. E a H6, né, que trata dizendo que há uma relação positiva entre a internacionalização da empresa e o nível de divulgação de seus ativos intangíveis. Quanto à metodologia do trabalho, né, se caracteriza como descritiva, abordagem quantitativa, documental e aplicada, né? As variáveis que foram abordadas no estudo, né, como também suas descrição, mensuração, a base de dados e o sinal esperado das hipóteses, né, são elas: tamanho da empresa, auditoria, no caso a Big 4, né, a Big 4, rentabilidade, endividamento, nível de governança corporativa e a internacionalidade. Essas são as 6 variáveis utilizadas no trabalho. Diante disso, né, dessas variáveis, para executar a modelagem e extrair os resultados, né, da investigação, utilizou-se da regressão linear múltipla com dados em painéis, né? O modelo de regressão do estudo, né, é apresentado através dessa fórmula, né? Onde o IDAI ele significa o índice de divulgação dos ativos intangíveis, que ele foi desenvolvido, né? Aliás, ele foi o IDAI ele foi realizado, né, através de uma categorização, né, que tomou como base as exigências do CPC 4, né, nos itens 118 a 128. Então, para isso, foi criado um checklist com base nesse CPC 04, para chegar aos valores de cada empresa relacionada ao seu índice de divulgação de ativos intangíveis. Então, quanto aos resultados, né, a primeira tabela ela apresenta a estatística descritiva do trabalho,
onde posso verificar que a média da variável dependente DAI ela está acima de 50%, né? Ou seja, as empresas da amostra apresentam, em média, um índice de divulgação de ativos intangíveis de 57,4%, e analisando os valores mínimos e máximos, nota-se que o IDAI apresentou 5,3% como valor mínimo e 78,9% como valor máximo, né? No entanto, a variável tamanho, né, da empresa apresentou uma média de 17,086 valor máximo, de 20,711 e valor mínimo de 13,895. A variável tamanho varia entre o mínimo de 68,6% negativos e o máximo de 24,8% positivos, né, sendo em média 3,8%. No que diz respeito ao endividamento, né, a média é de 63,8%, onde as empresas apresentam resultados de endividamento no qual varia entre o valor mínimo de 7,4% negativos e 98% positivos. Né? Verifica também que o desvio padrão das variáveis, por sua vez, né, apresentam a variação dos valores em relação à média. Dessa forma, percebe-se que os maiores valores de dispersão ocorrem nas variáveis que remetem ao IDAI, com 14,2%, e ao endividamento, com 17,4%. Em seguida, foi apresentado, né, aqui a matriz de correlação de Pearson, né, entre as variáveis abordadas no estudo, né, e aqui observa-se que a variável tamanho, com 19,4%, e a auditoria Big Four, com 15,1% negativos, possui correlação significativa com a divulgação do intangível, né, com o IDAI. Vale ressaltar aqui que os valores que estão com apenas 2 asteriscos correspondem a uma significância ao nível de 0,05%. E os que estão com 3 asteriscos é uma correlação significativa ao nível de 0,01%. Observa-se também ainda aqui que a variável tamanho está correlacionada significativamente com as variáveis endividamento e com o nível de governança corporativa. Já as variáveis rentabilidade e internacionalidade não estão correlacionadas significativamente com nenhuma outra variável do estudo, né? E aqui apresenta-se o resultado da regressão, né? O resultado da regressão mútua. Percebe-se que a relação das variáveis com o nível de divulgação de ativos intangíveis é baixa, né? Por quê? Porque o valor do R² ele foi de apenas 0,085, né? O que significa que as variáveis independentes elas são responsáveis por apenas 8,5% da variação na divulgação dos intangíveis, né? E conforme os resultados também apresentados, né, pela análise de variância, por meio do teste estatística F, que resultou em 2,993, pode-se afirmar que, de forma geral, o modelo ele é significativo, sim, para explicar o disclosure dos ativos intangíveis pelas empresas, né? Quanto às variáveis independentes, os resultados mostram que as únicas que apresentaram relação estatisticamente significativa com o índice de divulgação dos ativos intangíveis foram o tamanho, né, ao nível de 1%, e a auditoria Big Four, ao nível de 5%. Né? Então, portanto, as hipóteses H1 e H2 formuladas lá no referencial teórico, no estudo, são suportadas. Né? Referente às demais variáveis, né? Rentabilidade, endividamento, nível de governança corporativa e internacionalidade não apresentaram estatisticamente significativas em relação à variável dependente DAI. Desse modo, as hipóteses H3, H4, H5 e H6, formuladas no estudo, foram rejeitadas. No que tange às considerações finais do artigo, né, a partir dos resultados, posso inferir que o nível de divulgação dos ativos intangíveis das empresas investigadas é considerado médio, uma vez que a média desse índice foi superior com uma pouca porcentagem e que ainda tem empresas com índice de divulgação abaixo de 1/4 do que é exigido pela normatização. Depreende-se dessa forma que ainda há um caminho longo, né, a ser percorrido pelas entidades analisadas na busca de um maior nível de divulgação de seus ativos intangíveis. Quanto às limitações, né, os achados dessa pesquisa ficam restritos à amostra pesquisada, impossibilitando fazer generalizações. Outras limitações da pesquisa são relativas aos itens de divulgação dos ativos
dos ativos intangíveis, que foram definidos com base no CPC 04, Resolução 1, podendo ser analisados também pela evidenciação de informações de forma voluntária. Quanto às sugestões para estudos futuros, sugere-se para pesquisas futuras investigar todas as empresas listadas na B3, a fim de se obter uma maior quantidade de observações e tornar o estudo com uma visão mais ampla. Recomenda-se ainda também incluir novas variáveis que possam influenciar no nível de divulgação dos ativos intangíveis. Aqui são algumas referências utilizadas no trabalho, para a realização, e muito obrigado.